Olá pessoal do sexto ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 25, sob o título A República Romana, que você poderá encontrar no seu livro didático a partir da página de número 150. Vamos nessa então? Então, na semana passada nós vimos o primeiro período da história romana, o período da monarquia. Lembrando que Roma é dividido politicamente em três momentos: monarquia, república e império. O império nós veremos na próxima semana, a monarquia nós vimos semana passada e na presente aula nós trabalharemos a República Romana. A República Romana, que é algo inédito na história da antiguidade. A república foi implantada pela primeira vez em Roma. O termo república vem do latim res publicae, coisa pública. E quem diria, esse regime político criado pelos romanos, que divide os poderes, foi o regime trazido para boa parte do mundo atual, inclusive para o nosso país. A República de Roma era constituída pelos magistrados, os encarregados da justiça, os senadores e as assembleias. O Senado era composto basicamente de 300 membros. Era um conselho de anciãos. Era um homem geralmente de idades mais avançadas e era totalmente constituído de patrícios. Se vocês lembram, na aula passada, nós organizamos a sociedade romana em patrícios, que eram as pessoas de posse, plebeus, que era a massa, o povão de Roma, clientes, que eram os estrangeiros, e escravos. Para ser senador, necessariamente tinha que ser patrício. Eram 300 membros. Qual o papel do Senado, professor Rubens? Cuidar do tesouro público, da arrecadação de impostos e de cuidar do dinheiro arrecadado. E também era o Senado que decidia sobre guerra e paz, ou seja, de intervenções militares romanas a povos vizinhos, como retirada de tropas de regiões vizinhas. Além do Senado e dos magistrados, haviam também as assembleias populares. Essas assembleias eram divididas em três: as assembleias das tribos, as assembleias da plebe e as assembleias centuriatas. Essas assembleias discutiam os problemas de Roma, traziam as ideias da população para o Senado e para os magistrados colocarem em prática. Ou seja, o povo era ouvido. Era assim que funcionava a República Romana. Com um detalhe: mulheres e escravos eram excluídos da participação política. Mulheres e escravos não poderiam atuar como magistrados, nem serem membros do Senado, muito menos participar dessas assembleias, que eram exclusivas para cidadãos romanos. Ok? Bom lembrar também que é um período da República de lutas sociais em Roma. Dessas lutas, dessas revoltas, os plebeus organizaram a primeira greve geral porque se sentiam uma classe desprestigiada. Os plebeus eram a base do exército romano e eram a base da economia de Roma porque estavam no campo, estavam nos artesãos, estavam em todos os setores. Eram pequenos comerciantes, artesãos, camponeses, soldados. Eram a espinha dorsal da economia romana e não tinham prestígio. Os plebeus sofriam todo tipo de discriminação. Desde não poder participar da vida pública, havia até o impedimento do casamento entre plebeus e patrícios. Se fossem de classes diferentes, não podiam contrair matrimônio. Ou seja, os plebeus, que eram a base do exército de Roma, que eram a base do campo de Roma, da economia de Roma, sofria todo tipo de discriminação. E como os plebeus resolveram lutar por seus direitos? Organizando uma greve geral e retirando-se de Roma. Toda a plebe abandonou Roma e foi para o Monte Santo, uma região próxima de Roma, um pouco afastada. O Senado então foi até os plebeus negociar o seu retorno, porque o Senado percebeu com a saída dos plebeus que Roma dependia desse grupo social. Então o Senado enviou alguns representantes até o Monte Santo para negociar o retorno dos plebeus para Roma. E os plebeus fizeram algumas exigências para abandonar a greve e voltar a servir a Roma. Uma delas foi a criação da Lei das 12 Tábuas, o primeiro código de leis escrita em Roma, para igualar patrícios e plebeus, ricos e pobres. Exigiram também a criação da Lei Canuleia, que liberava o casamento entre patrícios e plebeus. Exigiram também a criação das leis licínias, onde pelo menos um membro do governo seria da plebe, pelo menos um cônsul. E os plebeus exigiram também a criação de representantes políticos dos plebeus no Senado. Esses representantes seriam chamados de tribunos da plebe. Então todas essas exigências foram atendidas pelo Senado romano e os plebeus voltaram, abandonaram a greve, finalizaram e voltaram. É bom lembrar que, repito, essa greve fez com que o Senado atendesse às reivindicações com a Lei das 12 Tábuas, a Lei Canuleia, as leis licínias e a criação de representantes políticos plebeus no Senado, que eram os tribunos da plebe. Com o retorno dos plebeus para Roma, Roma começou sua mais vitoriosa campanha militar.
Roma passou a invadir e conquistar vários territórios. Detalhe, de todas as conquistas romanas, a mais celebrada foi a conquista de Cartago. Cartago era um centro comercial lá no norte da África, às margens do mar Mediterrâneo, um centro que arrecadava muitos impostos do comércio. Era o desejo de Roma a conquista de Cartago. E finalmente Roma conquistou através das guerras púnicas. De todas as conquistas, de todas as guerras, essa era a mais celebrada pelos romanos, porque foi a mais difícil e Cartago era a região mais próspera, que dava mais lucros e impostos para Roma. É uma pena, porque essa expansão gerou uma nova crise dos plebeus. Porque os plebeus perceberam que as terras conquistadas por Roma eram divididas apenas entre os patrícios, entre os ricos, que sequer comida os plebeus tinham na mesa. Então, 2 tribunos da plebe terminaram propondo leis no Senado para melhorar a vida dos plebeus. Os irmãos Graco. Tibério Graco, ele idealizou a lei agrária para que o Senado aprovasse, distribuindo terras conquistadas para os plebeus. Foi assassinado pelo Senado, que não aceitou a lei agrária. Depois, o seu irmão Caio Graco assumiu o cargo de tribuno da plebe e propôs a lei frumentária para dividir e distribuir trigos a preços acessíveis aos plebeus. Também foi assassinado e não foi aceito pelo Senado essa proposta. O assassinato dos representantes dos plebeus, os irmãos Graco, gerou uma nova onda de revoluções em Roma. E essas revoluções fizeram com que o Senado nomeasse 2 ditadores para massacrar a população plebeia, Mário e Sila, mas não conseguiram. Nem assim eles conseguiram. E finalmente a única forma que o Senado encontrou foi nomeando generais para governar Roma. Era o governo dos triunviratos. O primeiro triunvirato com Pompeu, Crasso e Júlio César, e o segundo triunvirato com Marco Antônio, Otávio e Lépido. Otávio vai terminar dissolvendo o Senado, finalizando a República e implantando o Império em Roma. Vamos começar o período do Império, a terceira fase do governo romano, na próxima semana. Um forte abraço e até lá.